me referindo ao seguinte, Luciano, o brasileiro está lendo mais. Entre dezembro do ano passado e janeiro de 2022, quase 5 milhões e meio de livros foram vendidos no país. E a Bienal, que encerrou no último domingo em São Paulo, comprovou isso. Mais de 600 mil pessoas passaram pelo evento ao longo dos 9 dias. E a gente conversa, portanto, é o assunto que eu disse que a Luciana ia gostar, com a nossa especialista CNN em educação, Cláudia Costin, que vai justamente falar sobre a importância de eventos como a Bienal, reforço o interesse pela leitura e outras coisas também. Cláudia, você sabe que eu tenho a suspeita que, devido ao celular e à internet, as pessoas leem também, né? Só que nós estamos falando aqui da leitura de livros, né? Que dá mais profundidade. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Luciana. Muito bom falar com os assinantes da CNN. É verdade. E eu estava torcendo para ter uma semana em que a gente falasse de boas notícias. Porque sim, o Brasil está com uma série de desafios, mas essa é definitivamente uma boa notícia. A gente sabia que o brasileiro lê pouco, inclusive de 2015 a 2019 houve uma certa queda no percentual de leitores, e agora a gente vê essa situação, não só da Bienal ter é um dos maiores públicos da Bienal. Não foi a Bienal do livro com mais plateia, mas houve um aumento expressivo, foi o retorno ao presencial com muitos debates, colocaram Portugal como o grande homenageado, com autores africanos presentes, autores brasileiros, foi muito positivo, e até o dado do varejo, que vocês mostraram um pouco antes, mostram que houve um aumento na venda de livros. Que coisa boa! E são livros em várias plataformas. Você falou do celular, Sidney, mas aumentou a leitura de livro tanto no livro físico quanto nos livros digitais, que podem ser lidos inclusive no celular. Cláudia, muito bom sempre falar com você. Vou pegar um pouco da sua experiência. Longe de mim ser estraga prazeres, mas a gente tem que fazer essa discussão de forma muito sincera, né? Eu quero saber até que ponto a venda de livros pode se traduzir em realmente leitura. A gente está falando de um país que avançou muito na educação nas últimas décadas. Há décadas, sei lá, 40 ou 50 anos atrás, a gente falava de uma taxa de analfabetismo muito grande e hoje não, avançamos bastante. No entanto, temos que viver com a expressãozinha analfabetismo funcional. Quem é esse brasileiro que está lendo mais? Olha, é curioso, Luciana, porque eu também fiquei meio desconfiada, mas houve uma queda de 2015 a 2019 entre os leitores, mas essa queda se deu na classe média alta, do Sudeste. Ou seja, de uma maneira ou de outra, uma boa notícia vem vindo, tem aumentado o percentual de leitores em populações que não liam antes. Parte disso vem de movimentos que os sistemas de educação vêm fazendo. Nós ainda temos insuficiência de bibliotecas e salas de leitura, né? O último dado que nós temos é de 2019, pouco menos de 50% das escolas têm uma biblioteca ou sala de leitura, mas aconteceram coisas interessantes, ampliaram o acervo dessas bibliotecas. O município de São Paulo, só para dar um exemplo, deu vouchers para os alunos e para os professores na ida à Bienal. Então, eles foram à Bienal e puderam comprar livros para eles mesmos, o que é muito positivo. E esse mesmo tipo de incentivo foi feito no passado no Rio, nas bienais que eles tiveram, foi feito em Goiás, quer dizer, vários estados e municípios estão começando a ficar atentos a isso. Mas o Sidney tem razão, a pandemia acabou ajudando de uma maneira ou de outra. As pessoas se viram isoladas e pensaram em ler. Ainda não é no volume que nós gostaríamos, mas há uma tendência positiva a ser acompanhada. Ô, Cláudio, você sabe que quem gosta de notícias boas somos nós também, viu? Nem sempre a gente consegue, mas nós adoraríamos dar. E não deixa de ser realmente boa notícia que você está aqui comentando para nossa alegria. Agora, Cláudio, um outro detalhe interessante. A minha geração tinha um escritor, né, Jorge Amado, hoje menos conhecido do que no passado, que ele era até criticado porque vendia muitos livros, né? Ele era muito lido, dizia assim, ele vende porque a literatura dele é uma subliteratura. Imagina dizer isso de Jorge Amado, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, porque Jorge Amado dizia isso, um livro remete ao outro. Quando um leitor
termina um livro, ou ele quer ler do mesmo autor um outro, ou ele vai procurar um outro autor. Você está convencida disso? Eu estou convencida disso, sim. Quer dizer, aprender a ler, a ter como hábito ler nos seus horários de lazer, é uma coisa muito positiva e os pais contaminam os filhos. Se um filho vê seus pais lendo livros no seu horário de lazer, eles tendem a virar leitores, as pesquisas mostram. O problema nosso é quando a gente acha que o filho tem que ler só durante o período escolar, e isso é uma tarefa escolar. Nós temos que fomentar a leitura por prazer. E aí vem uma certa crítica, e qual a qualidade dos livros que são lidos? Não é tão importante isso desde que vire uma rotina, porque a sede por aprender, por saber, por ler coisas um pouco mais sofisticadas vem com o tempo. É muito importante que a escola incentive, que a família incentive, que nós adultos usemos parte do nosso tempo de lazer para ler bons livros, seja ficção, seja não ficção. É importante dar esse start, né, Cláudia? Eu vou até falar aqui de um relato pessoal. Apesar da pobreza da minha família, eu tinha uma mãe que era super leitora. Não de livros, a literatura, lia uma literatura que talvez seja considerada um pouco mais, com menos prestígio, mas lia bastante. E foi aí que eu fui entendendo também, ou tomando gosto pela leitura fora daquela leitura de colégio. Então, acho que o incentivo dos pais, aquele start é bem importante, né? Fundamental, fundamental. Eu também, minha mãe não completou o ginásio, mas ela amava ler e isso me levou a caminhos de leitura. Bom, dá para ver aqui atrás isso aqui não é pano de fundo, não. Isso daqui é uma biblioteca de verdade. É de verdade, é isso, Cláudia. Muito obrigada, Cláudia Costin, nossa especialista em educação, uma pessoa que a gente tem muita troca aqui no Visão CNN. Muito prazer falar com vocês.